E aí, galera da Nicho Literário, estamos aqui para mais um podcast, a volta do podcast depois desse ato que a gente teve por conta da Bienal do Livro, não é mesmo? Agora que estamos aí um pouco recuperados, ou não tanto assim, a gente vai conversar sobre as nossas experiências nesse evento, que foi sensacional, né? Tem algumas coisas que foram boas, tem algumas coisas que não foram tão boas assim, mas no modo geral acho que foi bem positivo, né, gente? A gente vai conversar melhor sobre isso. Esse vídeo barra podcast é para você, autor, que participou e também quem não participou. Eu acho que vai ser muito legal no futuro para a galera entender as nossas experiências, né, galera? E poder aprender e participar do evento da melhor forma possível através do que a gente vai conversar aqui. Porque aqui temos vários casos. Temos pessoa que foi no primeiro momento, primeira vez, pessoas que já estão pela segunda, terceira, ou viveram a vida inteira participando de Bienal, e vai descobrir as experiências diferentes aqui hoje, nesse episódio do podcast. Prazer, meu nome é Bruno de Deus, sou escritor de suspenses fantásticos, agora eu vou adicionar essa coisinha, que eu vou colocar magia nos meus mistérios. Fala aqui de Minas Gerais. Pessoal, por favor, seu presente. Opa, gente, boa noite. Eu sou Ingrid Gon, sou escritora de fantasia, e é sempre um prazer estar por aqui com a Nicho. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Isabela Zanquetin, sou escritora de fantasia, tô falando aqui de Minas Gerais também, e um prazerzão estar aqui com vocês. Oi, pessoal, eu sou a Letícia Borg, eu falo daqui de Assis, interior de São Paulo, e eu sou escritora de suspense. Oi, galera, tudo bom? Eu sou a Luísa Alves, autora de fantasia, e eu falo aqui de Américo, pertinho de Araraquara, São Paulo. Oi, pessoal, sou Paulo Rodrigues, autor de terror e suspense. E, pessoal, agora de forma, assim, bem sucinta, eu quero saber de vocês qual foi a situação nessa Bienal no sentido de, foi a minha primeira vez que eu fui, foi a minha segunda, terceira vez, já estou acostumado com um tipo de evento desse porte. Eu, por exemplo, foi a minha segunda Bienal, comecei tanto como leitor como autor na Bienal do ano passado, de São Paulo, com meu livro tinha acabado de sair de pré-venda, então estava ali no lançamento, veio uma galerinha pegar autógrafo comigo e tudo mais, e naquela loucura. Então esse é o segundo ano só, e parece que a gente sempre vai aprender mais à medida que a gente for nesses eventos. Como eu disse, eu moro no interior de Minas, então sempre foi muito complicado, eu nunca participei muito desse polo, mas agora, quando as oportunidades que a Nicho Literário está me dando, eu estou conseguindo participar desses eventos. Estou muito feliz com isso. Mas é isso, eu não sou um veterano, tenho muito que aprender, aprendi muito com todos vocês que estão aqui participando desse podcast, e agora eu gostaria de saber qual que foi a situação de vocês. Vocês já são veteranos nesse evento? Vocês começaram recentemente, a primeira vez de vocês? Então, gente, eu sou daqui de Salvador, né? Na Bienal, como leitora, eu já tinha ido em algumas, mas como escritora, a do Rio foi a primeira vez. Foi uma mega experiência, muito diferente de tudo que eu tinha imaginado, mas eu acho que vai render muito papo de hoje, que é muito a se conversar mesmo. Bom, essa é a segunda Bienal que eu vou como autora, mas a outra que eu fui foi em São Paulo, então é a primeira vez que eu vou pro Rio de Janeiro, assim, geralzão mesmo. Já havia ido em outras bienais antes como leitora, em algumas, assim, porque eu tô morando em BH agora, mas eu sou de Pirassununga, São Paulo, então São Paulo, para em São Paulo não fica tão difícil assim. E assim, achei uma experiência muito diferente a Bienal do Rio com a Bienal de São Paulo, principalmente porque em São Paulo eu fiquei um dia só. Foi um dia muito corrido, então eu cheguei, acho que era 10 da manhã, eu saí, era 4 da tarde, fiquei um tempo bem pequeno. E dessa vez, como eu consegui ficar um pouquinho mais de tempo, fiquei 3 dias lá, eu acho que foi uma experiência, assim, bem diferente do que tinha sido a Bienal de São Paulo. Então... Eu fui a primeira Bienal, num modo geral, assim. Eu fui bem sem saber nada, como é que ia ser, bem nervosa, e já fui como autora. Então, assim, eu fui, colei na Malu, fui observando a galera para ver como que eles faziam, a Ingrid, né, a Isa também, para eu saber como é que eu fazia para poder interagir com o público, porque eu estava bem nervosa. Eu fiquei um dia só, mas foi um dia, assim, mágico, maravilhoso. E essa Bienal do Rio de Janeiro de 2025 foi a primeira Bienal que eu participei como autor. Meu livro estava sendo vendido lá e a sensação é maravilhosa, é uma sensação indescritível. Porque eu digo que eu me tornei um leitor por conta de Bienal. Quando eu era criança, eu era pequenininho, minha família me levou numa Bienal e foi o primeiro contato que eu tive com livros que eu escolhi, que eu pude olhar na prateleira, pude ler a sinopse, me interessei e a partir daí peguei gosto pela leitura. E agora, adulto, eu estou levando a minha obra, levei a minha obra para ser vendida, para ser levada ao público, e a sensação disso não tem como descrever. Foi minha segunda Bienal,
A primeira foi a de São Paulo. Da primeira vez que eu fui só 3 dias. A primeira vez eu fiquei muito nervosa, mas depois que eu fui pegando jeitinho foi dando certo. E nessa segunda Bienal, pra mim ela foi muito diferente, porque eu consegui ficar os 10 dias. E teve um detalhe a mais, né? Porque agora eu estou grávida. Então, tipo, foi um negócio assim, uma avalanche. Mas eu cresci muito da Bienal de São Paulo para a Bienal do Rio. E na Bienal do Rio foi muito interessante colher esses frutos e ver que eles estão dando resultado, que às vezes a gente pensa assim, para quem olha só o digital, nossa, não vai dar resultado, não vai ter nada. Mas ao estar lá, ao ter o contato com os leitores, com a galera, foi assim, gigante. Não sou uma veterana, eu sou uma mera aprendiz, mas posso dizer que, tipo assim, já ganhei mais experiência do que foi na de São Paulo. Nossa, sim, sim, sim. Eu acho muito legal a gente pegar essa abordagem, porque mesmo que o evento aconteça durante 10 dias, a gente precisa se preparar muito antes, né, para estar num evento deste. Não só por conta da questão de você organizar financeiramente para fazer essa viagem, né? Muitas pessoas saem de outros estados para chegar até esses polos onde tem esses grandes eventos literários como um todo. Mas também a questão de preparação do público e preparação para a gente conversar com os nossos leitores, conquistar novos leitores, porque na Bienal é muito interessante isso, é um lugar da gente encontrar as pessoas que já acompanham o nosso trabalho, mas também é a nossa chance de conversar com pessoas que podem se interessar pelo nosso trabalho também. Isso abre muitas portas, né? Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês fizeram antes de estarem no evento nesse sentido? Como que vocês se comunicaram? Como vocês divulgaram que estariam participando da Bienal? Vocês fizeram alguma ação, alguma questão assim? Literalmente, eu não fiz nada. Eu fui totalmente despreparado desse segundo ano. Primeiro ano eu fiz tudo bonitinho. Agora, nesse segundo ano, eu fui totalmente despreparado. Eu falei assim, menino, nossa, que raiva que eu tive de mim mesmo, que nem marca-página eu levei, gente. Eu fiquei tão focado no trabalho lá, né, com os influenciadores, que eu esqueci que eu também saltou. Medo de deixar isso no vídeo e o Lucas vir fechar meu pé e falar assim, como assim você esqueceu que você é inscrito, meu querido? Eu fiz um aquecimentozinho. Eu comecei suave ali, fazendo um aquecimento na minha rede social mesmo. Não só informando que estaria, mas também os dias que estaria. Inicialmente, minha programação era uma, no final virou outra. Mas vamos lá. Eu também fechei algumas parcerias com influenciadores. Direcionei ali para a localização do Rio de Janeiro, para ter alguma divulgação do livro também que estaria lá, né? Que eu estaria levando. E deixa eu ver o que é mais interessante. Ah, claro, montei os marca-páginas, fiz o pedido antecipado e também montei alguns kits para influenciador, que aí os influenciadores parceiros que foram conseguir estar entregando. E, obviamente, a parceria com a Nicho, né, gente? Que também foi minha antecipação à programação, para estar organizadinha lá, né? Por favor. Mas, assim, foi bacana. Eu acho que muito do que aconteceu em relação a essa pré-organização da Bienal veio de estar atenta ao mercado. Acho que isso é uma coisa que talvez a gente fale pouco, a gente quanto autor, do quanto a gente precisa estar atento ao mercado literário e como é que as coisas funcionam dentro do mercado literário. E é isso, né? A gente não só escreve livro, a gente precisa acompanhar mais. E isso me ajudou a antecipar muita coisa para a Bienal. Acho que quase todo mundo aqui deve ter feito alguma coisa nesse sentido também, mas foi super importante para mim. Eu acho que, de geral, o que eu mais fiz foi compartilhar muito no Instagram, e eu acho que a gente, às vezes, não tem noção o quanto participar, tá ativamente nas redes sociais faz diferença depois, e eu só fui perceber estando lá na Bienal mesmo. Então, compartilhar que ia estar, igual a Ingrid falou, compartilhar os dias que ia estar, que o livro ia estar lá, onde que ia estar o livro, preparar brinde, porque, gente, um tanto de gente vai na Bienal atrás de brinde, doideira, tá bom? Doideira. Então, preparar brinde para quem ia comprar o livro, divulgar os brindes, fazer vídeo preparando os brindes, vídeo montando, vídeo mostrando como que tava ficando. Principalmente essa parte de estar ativa no Instagram antes foi uma coisa que fez muita diferença pra estar lá. Então, às vezes, chegava alguém e falava, eu vi você no Instagram, vim procurar o livro porque vi lá. E eu ficava tipo, você viu? Você veio mesmo? Eu achava doideira, de verdade. Então, eu acho que foi principalmente essas duas coisas que eu fiz, mas estar ativa no Instagram, então divulgar muito, falar bastante e também preparar brindezinho
brindezinhos, preparar marca-páginas. Marca-páginas ajuda muito a gente chegar nos leitores. Os leitores gostam, né, de ver a estética do livro, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma maneira muito legal de chegar nos leitores, muito fácil também. Acho que foi essas duas coisas principais. Eu criei uma identidade visual, que é o chapéu e o macacão vermelho, e já fui postando antes e patrocinando para a região do Rio de Janeiro, para as pessoas se identificar. Eu fiquei um dia só, mas teve uma pessoa que foi lá para me ver. Ela já chegou apontando para mim, eu vim te ver! Ela veio apontando, eu achei super legal isso. E teve mais uma outra pessoa que foi, mas foi outro dia comprar, eu já não estava, mas ela me disse, eu passei lá e comprei. E uma outra pessoa que falou, eu não vou na Bienal, mas comprou no site. Eu vi lá que ele comprou no site. Então, assim, eu tentei deixar visualmente fácil de ser encontrada. E fui fazendo essas divulgações, vidinhos. Aí eu também mostrei que ia ter os brindezinhos, eu fiz o pacotinho de brinde, né, pegar quem comprasse. Fiz o cartão postal da cidade, da história, né, que é Santa Terezinha do Sul. Então eu fiz essas coisinhas. Então eu me programei, quando eu soube o dia que ia ser, eu já comecei a me programar. E fui fazendo aos pouquinhos os brindezinhos, né, para não pesar no bolso. Então eu fui fazendo assim, e eu falei, pensei comigo, a partir de maio, 1º de maio, eu vou começar a postar, pelo menos uma vez por semana, alguma coisa para a região do Rio de Janeiro, para o pessoal de lá me conhecer e eu não ir totalmente desconhecida. E deu certo, vendi 3 livros desse jeito lá. E foi bem legal, assim, porque eu zero conhecimento do mundo literário antes no interior. Nunca antes eu sabia como é que ia ser. Eu falei, vou publicar, vou ver o que vai dar. E daí, aos poucos, a gente vai tomando conhecimento, né? Trocando ideia com a galera da nicho, ajuda bastante. Até o pessoal da Flive, né, no grupo, dá muita dica, muita ideia. Então, a gente vai capturando essas coisas e vai montando o que dá mais certo pro meu público, para mim, com o meu bolso. E é assim que eu fui fazendo, assim, na melhor forma possível. Essa parte da identidade visual, ela conta muito, porque eu usei desse artifício em São Paulo e eu usei no Rio e, tipo assim, deu mega certo. Porque na época da de São Paulo, eu fiz quase o mesmo esquema agora para o Rio de Janeiro. Eu utilizei o que deu certo naquela época para dar certo agora. Eu aproveitei que a pré-venda de Ascensão tinha terminado. Eu escolhi estrategicamente o mês de março. Fica aí a dica para quem quer lançar livro, tá? Para próxima, eu escolhi estrategicamente o mês de março, porque eu pensei, pré-venda em março, os livros serão impressos em abril, maio para junho, os livros estão chegando na casa dos leitores, Bienal em junho. Então, uma coisa casa com a outra, porque querendo ou não, associa o marketing e associa ali a tua imagem de tipo assim, eu comprei esse livro, chegou esse livro vai estar na Bienal. Então, eu usei dessa parte e fui divulgando que também estaria na Bienal, os dias que eu estaria na Bienal, e os dias que eu estaria de cosplay, que eu iria de Medusa, que tem tudo a ver com a temática do livro. E, ao mesmo tempo, eu também fui mexendo numa outra rede minha, que é do Wattpad, que é uma rede que eu não uso muito atualmente, porque eu tinha parado de escrever há algum tempo, depois voltei para o meio literário e acabou. Mas eu coloquei um anúncio lá que ia ter os livros, que os livros estariam lá, e também fiz alguns posts patrocinados para a galera do Rio. Lá, pessoalmente, eu tive pessoas que foram para comprar os livros, porque não sabiam que o livro tinha virado físico, descobriram por causa do anúncio do Wattpad. Umas 3 pessoas chegaram em mim, eu sou do Wattpad, eu li na época, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito. E outras pessoas foram por conta do anúncio, que viram, eu vi, e os brindes, né, as rosinhas negras que eu levei tanto para São Paulo quanto para o Rio. Teve gente que eu entregava a rosinha junto com o marcador, falava assim para mim, moça, eu vi você fazendo essas rosinhas no TikTok. Só que, tipo, era um vídeo meu do ano passado, mas por conta de todo o movimento da rede social, ele tava repercutindo de novo. E a galera, eu vi isso, eu vi você fazendo. Então, ajudou bastante ali. E é um trabalho assim, eu peguei a pré-venda de março e associei tudo durante ali uns 3 meses para poder ter o resultado que eu tive na Bienal. Fiz o que estava dentro do meu alcance por conta da gestação, mas eu gostei muito porque o novo livro,
que foi lançado em março. Eu olhei isso ontem para hoje no site da Flive e eu fiquei muito feliz porque em menos tempo, basicamente, ele já chegou na quantidade de vendas de livros físicos de Uma Noiva para Hades. E eu tô assim, cara, que orgulho! Em muito menos tempo. Tipo, o que eu consegui em um ano, com toda a experiência que eu tive na Bienal para agora, eu consegui, assim, em 3, 4 meses. E eu tô muito feliz mesmo. Eu achei, assim, que foi uma experiência maravilhosa também. Uma das coisas que eu não posso deixar de falar é que, para divulgação, tanto da pré-venda e associar esse marketing, eu tive a ajuda da galera da Nicho, né, que oferecem as parcerias, os pacotes. Então, fica aí a dica, galera. Procurem a Nicho, aproveitem, porque dá certo, viu? Nossa, você falou uma coisa muito, muito interessante, porque eu também usei essa estratégia de pegar o hype da pré-venda e jogar para o evento, né? E a Bienal em si é uma grande oportunidade para a gente pegar nossas redes sociais e jogar lá para cima, porque todo mundo está focado naquele evento literário. Então, o nosso engajamento da galera que está aí no mercado, seja você autor, seja você um profissional do mercado editorial, seja você um influenciador, aumenta de uma forma assustadora durante o evento. Principalmente se você começa a mostrar o evento, mostrar sua rotina com antecedência, igual as autoras já comentaram aqui pra gente, deram algumas dicas para vocês também, e também durante esse evento. E pessoal, eu sei que foi uma rotina muito complicada, mas vocês chegaram a pelo menos planejar ou conseguiram fazer algum tipo de conteúdo para aproveitar essa onda de engajamento nas alturas aí durante a Bienal? Então, eu fiz algumas coisas nesse período aí para tentar alavancar durante a Bienal. Primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer um registro de tudo que ia acontecendo, desde o momento que eu peguei o avião, arrumar a mala, pegar o avião e ir para o Rio de Janeiro. Lá, eu fiz questão também de estar compartilhando em tempo real todos os encontros com leitores. Então, tive um aumento significativo na minha rede social nesse período, não apenas de visualização, mas também de novos seguidores. E acabei também capitalizando esse pessoal para poder fazer a minha leitura coletiva do livro. Então, foi uma excelente forma de poder crescer a rede e também engajar com esses leitores. É importante que a gente tenha em mente que o bom de ser um autor nacional na Bienal é exatamente que você pode afinar seu contato com seus leitores. Então, assim, é estar presente, tratá-los bem, alinhar a expectativa dele com o livro que você está vendendo, entregar aquilo que você está sendo honesto em oferecer, faz muita diferença na hora da leitura dele. E aí você consegue que aquele leitor, né, talvez em próximos lançamentos, te acompanhe também. Então, eu acho que, além de você ter uma experiência em trabalhar o seu livro, você também tem uma nova experiência em entender o seu público, as necessidades dele, as expectativas dele. Acho que você simpatizar com o que é esperado daquela literatura que você está oferecendo, porque eu acho que muitos dos autores, não posso falar por todos, mas acho que muitos escrevem aquilo que gostam de ler. Quando a gente encontra outras pessoas que gostam de ler o que a gente gosta de ler também, de escrever, acaba que virou uma corrente, é uma coisa que é meio inevitável, desde que você esteja na mesma frequência dessas pessoas. Então, você está compartilhando isso, falando sobre isso, mostrando a Bienal, mostrando os leitores, mostrando a rotina. Uma coisa assim que só vai, é um rio. Acho que para todo mundo que estiver empenhado nesse momento, é só crescimento, é muito bom. Eu acho que é isso que a Ingrid falou sobre a gente criar uma conexão com os leitores é uma coisa muito, muito forte, assim, que ajuda muito. E principalmente mostrar isso nas redes sociais é gostoso, é legal, não só ajuda a gente a crescer, traz novos seguidores, as pessoas veem, você marca as pessoas, elas olham, vê que você marca, já te segue de volta. Mas também acho que é um sentimento muito gratificante pra gente que é autor, né? A gente vê que as pessoas começam a te acompanhar ali, que você tem uma conversa com ela, às vezes a pessoa nem comprou o seu livro lá, mas que você conversou com ela, falou sobre o seu livro, a pessoa se interessou e acabou seguindo. Em questão de compartilhar sobre a Bienal, eu fiz mais ou menos o que a Ingrid fez também, eu fui gravando tudo, eu tinha ideia, assim, de gravar vários reels, várias coisas, como eu fiquei 3 dias, eu não consegui gravar, então foi, assim, um pouco doideira, um pouco corrido, mas todas as filmagens que eu fiz, foto que eu tirei com o povo que comprou, todas essas coisas eu acabei fazendo um mini vlog depois,
depois. Esse mini vlog fez um tantinho de sucesso lá no Instagram, então valeu muito a pena. E eu acho que eu ia falar mais isso, tipo assim, gravem tudo, tirem foto de tudo, tirem foto com as pessoas que compram os livros de vocês, que eu acho que faz muita diferença. Não só na sua rede social depois, mas na conexão que você cria com as pessoas que estão lá e com os seus leitores. Antes da Bienal, por conta desses patrocínios que eu fiz no Instagram, né, ali por volta do Rio de Janeiro, eu ganhei bastante seguidor, assim, mais de 60 começaram a me seguir, assim. E durante a Bienal, a internet não estava muito boa lá, então não dava pra gente fazer muita postagem na hora, assim, vem cá me ver, tô aqui, assim, postava e rezava para publicar, assim, sabe, para em algum momento a internet funcionar. Mas eu tentei também. Eu tirei foto com todo mundo que foi lá comprar meu livro e veio falar comigo, né? Que teve gente que comprou e só comprou, mesmo eu estando lá, mas tá tudo bem, isso também é bem legal, sinal que ficou interessado mesmo assim. Então, eu tentei tirar foto com esse pessoal, fiz alguns vidinhos, meu namorado foi junto, ele fez alguns vídeos de eu andando, não sei o quê. E depois eu fui, fiz essa montagenzinha, postei. E foi legal também que algumas pessoas que compraram, tiraram foto comigo, postaram depois. Postaram a foto que ela tirou comigo. Teve uma super simpática, porque eu fiquei conversando também com esse povo, né? A gente ficou batendo papo, né? Quer dizer, a pessoa gosta de suspense. E é um assunto, assim, que é meu hiperfoco. Então, a gente ficou conversando. E teve uma outra moça que comprou e eu esqueci de pegar a rede social dela e tal, mas ela me adicionou. Ela fez um vídeo dela abrindo os brindezinhos, que o pessoal comentou bastante, assim, depois, sabe? Foi super legal a hora que eu vi o vídeo. Nossa, que legal os brindes, não sei o quê. Nossa, achei legal essa capa, sabe? Foi bem legal, os seguidores dela. Aí ela me marcou e postou que ela começou a ler. Então, assim, você acaba tendo ali uma conexão com a pessoa. Você vai conversar sobre isso, né? E de eu ter ganhado esses seguidores, mesmo que não foram na Bienal, mesmo que não compraram nunca antes, eu tenho outros projetos, né? Tem um outro livro que eu vou querer publicar. De repente, esse livro já vai ter ali o pessoal, opa, um livro novo, eu gostei mais dessa ideia do que da outra, não sei o quê. Então, assim, eu já pensando a longo prazo também, né? De repente, não compraram nunca antes, mas pode ser que compre o próximo. Ou pode ser que, sei lá, interaja, compartilha. Então, acho que é legal, assim, sim, a gente fazer essas interações, postar, comentar. Toda vez que alguém comentava alguma coisa lá, colocava pelo menos um emojizinho de investigadorzinho, um coraçãozinho, para a pessoa, opa, olha lá, ela me deu atenção, né? E eu tô tentando fazer esse rolê, puxando, assim, começando lá da Bienal, né? Começando lá de lá, e acho que são alguns frutos, assim, que eu vou colhendo ao decorrer do tempo, assim, né? Não é imediato, mas eu acho que é uma coisa a longo prazo, assim. Isso que a Letícia falou é muito interessante, porque eu usei dessa estratégia em São Paulo e eu colhi frutos tanto na pré-venda do próximo quanto na Bienal do Rio. O pouco que eu fui fazendo, porque teve essa questão de como lá os dias eram muito cheios, a internet não funcionava direito, então você não conseguia colocar nada, tipo assim, agora. Mas eu fui tirando umas fotos, fui compartilhando nos stories, postei algumas coisas no feed, mas eu dei um pouco de ênfase também pros stories, porque a maior conversão que a gente tem é pelo story, porque você trazer você fez um patrocinado, você trouxe aquele seguidor, ele seguiu você, ele começou a interagir com você, ele vai para o teu story, você vai compartilhando, vai falando a sua experiência, não só, eu falo assim, não só ali. Por exemplo, pro feed você deixa algo mais clean, mais light, mas o grosso você vai colocando ali, você consegue trazer aquela pessoa bem para pertinho de você. E lá no pessoalmente, eu tirava foto com o pessoal, autografava os livros, conversava. Então teve aquela experiência, tipo assim, eu vi seu story, eu vi o seu post. A pessoa chegava, a gente conversava. E eu também já fui preparando ali aquele terreno de novo para os próximos livros, né? Falava, me segue, me conta o que você achou da história. Teve até uma galera que entrou para o grupo de leitores do Whats, né? Outros já me adicionaram ali, mandaram mensagem. Então é muito importante essa questão de você compartilhar. Pode não ser muito, mas o pouquinho que você consegue já ajuda, porque você aproveita o engajamento que você ganha na Bienal, porque eu não sei se para vocês é desse mesmo jeito, mas geralmente quando tem um evento assim que você está presente como autor, você meio que recebe um boom
de engajamento ali nas redes, porque quem não vai quer acompanhar, quer saber o que está acontecendo, como que foi. Então, é muito interessante você aproveitar esse engajamento para trazer mais para perto essa pessoa nova que chega, esse leitor que você conhece, porque lá na frente, realmente, ele rende frutos. Show, pessoal. Sim, com certeza, com certeza. Mas, ó, a gente já falou bastante sobre o que a gente fez no online, né? Os frutos que a gente conseguiu através do online. Mas um negócio que muita gente fica curiosa para saber é como assim que vocês conseguem vender seus livros diretamente para a galera que não conhece vocês na Bienal do Livro? O que vocês fazem para fazer isso, sabe? Como é que vocês conseguem falar com uma pessoa estranha e ela sair ainda pagando uma grana para comprar o livro de vocês e ainda falar assim, muito obrigado, tirar uma foto e virar seu fã, começar a te seguir? Gente, isso é mágico quando acontece, né? Vamos ser sinceros. Mas agora eu quero saber de vocês se vocês usaram de alguma estratégia para abordar essas pessoas, ou se você ali entendeu como é que funcionava lá no evento mesmo e começou a conversar com o pessoal e a colher frutos a partir disso. Eu cheguei totalmente verde, né? E muito tímida. A gente fica inseguro, não tem jeito. E aí, quando eu entendi como é que o pessoal abordava e o corta-caminho que qualquer marca-página faz na nossa vida, a gente chegar oferecendo uma coisinha, né? Não chegar só querendo alugar o ouvido, chega batendo um papo, pergunta o que a pessoa gosta de ler. Alinha também o que ela quer e o que você quer. Às vezes o leitor não é seu, né? Às vezes não vai alinhar ele com o que você quer. Então, assim, você conhecer os colegas, saber o que tem no stand, você entender o que aquele leitor precisa, o que ele gosta de ler, o que faz ele feliz, tudo isso ajuda muito. Então, quando a gente aborda na cara de pau, né? Aquela base assim da oração, para ser bem recebido, né? Sorriso na cara e vai. E oferece um marca-página e pergunta o que ele gosta de ler. Na hora que você entrega o marca-página, gente, por favor, um bonitinho, viu? Por favor, façam isso. Já muda a expressão da pessoa, porque ali você não está mais alugando ela, você está fazendo um agradinho, é um mimo, gente. E aí, naquele momento, você ganhou, e aí você investe, não só em apresentar a sua obra, mas também em apresentar algo que ele vai gostar. É uma honestidade, gente, que tem que ter. Porque não vale a pena a gente vender nosso livro a qualquer custo, especialmente na Bienal. Até porque quando a gente quer que aquele leitor acompanhe a gente depois, ser honesto com ele é o mínimo que a gente tem que ser. Então, assim, seu livro é sobre o quê? Fala a verdade. Vende ele de maneira honesta. E se aquele leitor tiver que te acompanhar, ele vai. Mas também, se não tiver que ser, tem um outro autor, um colega seu, que escreve algo que ele vai gostar mais, apresenta. As coisas são mútuas, a gente vai trabalhando junto. A gente consegue, na Bienal, quando você está interagindo com os leitores, você consegue, às vezes, mesmo no mesmo nicho ali da fantasia, do suspense, do terror, às vezes 2 colegas autores vendem juntos, gente. Quantas vezes a gente apresenta o nosso e apresenta o do colega? Porque tem que ter isso. Esse vínculo que você cria com os seus colegas autores é tão importante quanto que você cria com os seus leitores. E aí você tem que ser honesto com todo mundo. Com o colega, de ter ética no manejo da apresentação da Bienal e de como você se comporta, porque isso marca, isso tem que ser justo, né? Todo mundo tem que ter vergonha na cara, gente, pelo amor de Deus. E que esse recado vocês ouçam aqui e levem para a vida. Tem que ter vergonha na cara. Chega lá com honestidade, com seriedade, todo mundo se ajudando. É muito mais bonito do que fazer uma coisa diferente disso e amanhã o fruto que você poderia colher você não colhe. Então, assim, minha experiência foi muita cara de pau, mas jogando limpo. Com meus colegas e também com os meus futuros leitores, por favor. Ou os que não serão, mas que certamente foi um prazer também encontrar pelo caminho. Eu acho que isso que a Ingrid falou é muito verdade, mas assim, muito verdade. Primeiro, vamos por partes. Primeiro a parte do marcador, tá bom? Que assim, gente, chegar dando um brindezinho, chegar dando um mimo, já a pessoa já abre um sorriso pra você, já é assim, já fica muito mais fácil de conversar. Mas eu acho que nisso o importante é você saber o que aquela pessoa quer também, porque você chega, vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa já não tá muito afim de conversar, não aluga a cabeça da pessoa. Tipo assim, deixa ela, às vezes a pessoa ela não gosta de tanto bater papo, ela gosta mais dela ficar vendo, dela olhar livro por livro, ver do que o livro
livro fala. Ou às vezes ela tá indo já para um livro específico. Então, eu acho que é muito de saber olhar com quem você está falando e saber interpretar como que aquela pessoa está reagindo a você. Então, às vezes você chega, tipo, entrega e marca a página, a pessoa já olha meio assim, você fala, quer ver? Deixa ver. Se você vê que a pessoa já foi um pouco mais simpática, já te deu um sorriso, já te deu uma abertura, pergunta do que ela gosta, igual a Ingrid falou. Às vezes aquela pessoa, ela não vai ser pra você, mas ela vai ser muito pra alguém que você conhece, tipo, vai gostar muito de alguma coisa. Eu cheguei numa menina lá na Bienal, e ela tinha toda a cara de que gostava de fantasia. Aí eu entreguei, ela tava com uma blusinha, assim, de coisa de fantasia. Eu falei, olha só, eu gosto de fantasia, é o que eu escrevo. Cheguei pra ela, entreguei o marcador, o que você gosta de ler? Pergunta pra pessoa. Ela virou e falava que gostava de Hades. Olhei a Malu ali do meu lado, já fiquei, sabe aquela mulher ali? Ela escreve sobre Hades e Perséfone. Ela fala com ela que ela tem um livro ótimo pra você. Então eu acho que é muito isso que a Ingrid falou. Tipo assim, ser honesto, saber do que o seu livro fala. Vender aquilo que o seu livro fala. Não vender o seu livro como uma coisa que ele não é, até porque isso vai mais te gerar coisa ruim depois, porque às vezes a pessoa comprou o seu livro achando que é uma coisa. Foi lá, leu, não é nada do que ela achou. Vai te dar uma nota ruim lá na Amazon, onde for. Você vai ficar com uma nota ruim por uma coisa que você vendeu que não era o seu livro, sendo que você podia ser só sincero sobre o que ele era e acabar gerando uma outra expectativa na pessoa. Às vezes ela podia até comprar o seu livro pela outra expectativa e sair muito melhor. Ou ajudar o amiguinho também, porque a gente, quando a gente entra nesse mundinho dos leitores, a gente vai conhecendo as pessoas e vai criando muitos amigos, muitas pessoas que, a gente tem todo mundo o mesmo interesse, todo mundo gosta de escrever, todo mundo tá ali com o mesmo propósito, que é escrever, continuar escrevendo, fazer os seus livros chegar em outras pessoas. Então, às vezes, aquele leitor lá não é para você, mas ele vai gostar de uma coisa que seu amigo escreve, vai gostar de uma coisa que... Às vezes a pessoa nem é muito seu amigo, mas você sabe que tem um livro lá que a pessoa gosta, então não custa nada você falar, ali tem um livro que você vai gostar. Eu acho que é muito isso mesmo, de saber com quem você está falando, saber o jeito que você vai falar e vender o que é seu de verdade, não fazer propaganda falsa, não colocar o seu livro assim, como uma coisa que ele não é. Eu só ouvia falar, a gente aborda os leitores, a gente conversa com os leitores e tal, não sei o quê, mas assim, na prática, no começo eu achei um pouco difícil. Eu, no geral, não sou uma pessoa tímida, mas assim, quando é um assunto, quando é alguma coisa que eu estou confortável, eu consigo falar melhor, né, interagir melhor. Então, eu olhava, observava o jeito que a Malu tá fazendo, a Ingrid, a Isa, um pessoal que estava ali na frente, para ver o que ia combinar comigo, o jeito que eu ia fazer, o que ia dar mais certo, né, para eu fazer. Então, no começo, eu lembro que a primeira pessoa que falou, do que é seu livro? Me deu um branco do que era o meu livro. Então, meu livro... E eu tinha ensaiado várias coisas para falar. E eu fiquei não sabia. Aí eu fui testando, assim, né, com tal pessoa, você gosta de suspense? Gosta? Então, meu livro é sobre, aí eu fui testando, assim, porque o livro da gente tem várias formas da gente apresentar, e todas são verdade, né, e eu fui percebendo do que o público gosta mais de ouvir. Então, eu falei mais sobre a jogada de gato e rato, porque é uma investigação, meu livro, né, tá lá o delegado correndo atrás do assassino, e o assassino tirando uma onda com o delegado, então tem essa corrida. Então, eu comecei a falar mais isso, eu percebi que a galera se interessou mais. Mas também teve várias vezes que eu percebi que, gosto de suspense, eu gosto. A começar a falar, eu percebi que a pessoa desinteressou no meio, falou assim, acho que ela não gosta desse tipo de suspense. Aí eu dava o cartãozinho postal para a pessoa, mas fica à vontade de sair de perto, para a pessoa não se sentir pressionada a comprar também, né? Porque é chato a pessoa comprar não porque ela quis. Também percebi uma hora, uma moça olhando meu livro, a hora que eu fui falar para ela, ela soltou o livro. Ela leu, ela soltou o livro, e eu vi ela indo no livro de Goethe, As Impuras, que é um livro ótimo também. Aí eu vi que ela se interessou mais. Eu falei, você gosta de suspense? Gosta? O autor desse livro está aqui. Nossa, ela abriu um sorriso, a moça, eu chamei o de Goethe. E foi bem legal. E é bem isso mesmo, sabe? Eu queria que as pessoas comprassem meu livro porque ela quer. Não queria que elas comprassem porque eu pressionei, ou por dó, ai, tadinha, né? Ai, autora nova, deixa eu ajudar. Deus me livre as pessoas comprar por dó. Igual eu vi alguns casos aí rolando na internet que eu fiquei, ai, meu Deus. Mas cada um com a sua, né? Com a sua forma de vender livro, né? Mas aí eu achei, mas assim, já era mais tarde,
mas eu achei que eu fui bem no dia, eu vendi 9 livros, eu achei que eu fui bem, eu fiquei super feliz com o saldo desse dia, e eu pensei, putz, se eu ficasse mais, eu acho que eu ia construir uma rede melhor, com outros leitores, talvez eu zerasse o estoque, mas isso acho que nem é o mais importante, mas eu acho que eu saí com um saldo legal. Inclusive, teve uma pessoa que eu perguntei, você gosta de livro de suspense? A pessoa, é. Aí eu posso falar sobre o livro? Tá bom. Aí ela comprou o livro, ela voltou e falou, eu nunca li suspense, mas eu fiquei curiosa. Então, quer dizer, conquistei ainda? Eu falei, porta de entrada. Então, também foi uma outra coisa que eu achei legal. Mas, assim, eu procurei não ser invasiva, assim, sabe? Ficar socando na pessoa. Mesmo que ela goste de suspense, pode ser que ela, igual eu falei, pode ser que ela não goste do tipo que eu escrevo. Igual a Isa escreve fantasia. A Malu também. Mas ela falou, não, então tem a da Malu. Às vezes eu vi os outros olhando, ó, a autora desse livro tá ali, apontava a Índia, apontava a Isa. E a pessoa, e era legal que a pessoa ficava, puxa, o autor tá aqui. Tinha essa também, né? Nossa, que legal, o autor daqui. Daí a pessoa ia lá, conversava, e eu fui observando isso. Então, minha experiência foi essa. Eu peguei no tranco, como é que eu devia abordar a galera, mas no final eu achei a minha fórmula, que aí para os próximos, aí eu já vou um pouco mais preparada. Eu sei que é sempre uma experiência nova, mas eu acho que eu vou estar um pouco mais preparada. Realmente, né, tem essa coisa, tipo assim, você não vendeu o que o teu livro não é. E estando lá no decorrer desses 10 dias, eu vi muitas situações um pouco parecidas, mas no meu caso, para abordar os leitores, o que acontece? Dessa vez eu fui para a Bienal não com um livro, mas com 2. E eles tinham uma certa diferença, tanto de um para o outro, que um tem um cunho mais romântico e o outro tem o romance, mas ele é menos. Então, na hora de reconhecer o leitor, por isso é muito importante saber o tipo de público, a idade do seu público. Não queiram vender livro para quem não é da idade do teu livro, tá? Porque dá probleminha depois. Então, como eu sei que o meu nicho, por mais que ele é fantasia, ele é um nicho bem nichadinho, que é a galera que curte mitologia grega, tem essa pegada, aventura, ou que gosta de recontos de mitos. Então, quando eu via que tinha uma pessoa, tipo assim, com a camisetinha lá, né, Percy Jackson, de mitologia, eu já sabia, esse aí é meu alvo. Então, eu chegava para a pessoa, né, perguntava, primeiro dava uma olhada no que ela estava olhando, se ela não estava com nenhum livro na mão, né, porque se tá com o livro na mão, você não chega, você deixa a pessoa. Aí eu via que não tava, aí eu falava, você gosta de fantasia, você gosta de mitologia grega, você gosta do quê? Você gosta de algo mais para batalhas, aventuras? Aí, por exemplo, se me respondia assim, eu gosto de romance. Então eu indicava o livro que eu tinha, que era mais um romance. Porque por mais que eles são de uma série, eles funcionam como volumes únicos. Então você pode ler tranquilo, sem esquema de pirâmide. Aí eu indicava um. Eu gosto de algo que não tem muito romance. Eu indicava o outro. Então, eu ia fazendo essa abordagem. Mas se eu começasse a falar, dava um marcador, a pessoa não se interessasse, opa, deixa ela ver. Deixa ela escolher o que quer. E uma das coisas que eu achei bastante interessante, que eu acho que eu consegui perceber que eu evoluí de São Paulo para o Rio, foi que mesmo estando no stand, o livro ele estava sendo vendido sem que eu estivesse presente. Tipo, eu estava do lado de fora, eu não entrava para não invadir ali o espaço do leitor, deixar o leitor à vontade, tá, gente? Deixem o leitor à vontade. Se o leitor não quer, pelo amor de Deus, não vai invadir o coitado do leitor que tá ali, porque às vezes você entra e é invasivo, você perde um leitor e às vezes o seu amigo, o autor, perde um leitor também. Então, eu deixava ali, eu olhava, e quando eu dava uma olhadinha ali no site, opa, peraí, o livro foi vendido, mas eu nem sei para quem. Então, eu achei, assim, muito interessante isso, porque isso me mostrou que o pouco da imagem que eu construí, porque são experiências que a gente leva para as próximas, dentro de um ano, da outra Bienal para essa, ela fez diferença, né? Então, é tudo um combo. E se a pessoa falasse para mim, não gosto desse tipo de fantasia. Mas tem o livro da fulana, tem o livro da ciclana. O que você gosta? Eu gosto de uma fantasia com uma pegada um pouco mais sombria, mais erótica. E eu, tem esse daqui, tem aquele ali. Porque você tem que pensar que não é vender a qualquer custo.
A sua história, ela tem que chegar nas pessoas que realmente precisam dela. Não naquela pessoa que, tipo assim, eu vou vender porque eu vou zerar, que eu quero... Não, não é assim. Porque você agindo do jeito certo, você vai conseguir colher frutos. Tanto que um dos meus livros, ele esgotou. Foi a segunda Bienal dele e ele esgotou. Mas tudo vai da forma como você aborda, você respeitar, você ser honesto. Nesse livro tem isso e isso. Pode ter uma cena ou outra que não te deixe confortável. É você jogar limpo com o leitor, não é você mentir. Então, vamos jogar limpo com o leitor, não ser invasivo, não incomodar o leitor quando ele estiver com o livro na mão. E seja gentil, principalmente com os amiguinhos. Gente, é isso que, né? Vamos combinar que nós lá, estando lá, 10 dias, a gente viu cada coisa, né, gente? E dos nossos colegas de trabalho, que é bom a gente nem comentar sobre, mas, tipo assim... Pelo amor de Deus, ninguém me cancela, tá? Mas é isso, deixa abaixo. Mas é aquele esquema, né, pessoal? Tipo, quando você... Não é só o leitor que está te observando ali durante o evento. Principalmente todos nós aqui somos autores, né, autoras da Flive, que é uma editora, né? Teve seu stand ali, e a galera que é da produção, que é do marketing, estava lá no evento também, estava de olho em todos os autores. Por quê? Porque nesses momentos de Bienal, muitos profissionais do mercado editorial estão de olho em você, caro autor. Eles estão ali para ver como você trabalha, eles estão ali para ver como você se porta, para, quem sabe, investir em vocês. Então, é muito necessário que você seja uma pessoa que saiba o que as autoras comentaram aqui, sabe? Sabe o seu lugar, sabe se portar, saiba criar sua identidade, saiba se comunicar com os leitores, mas essencialmente trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Porque, querendo ou não, isso aí é observado. E quando você age de má fé, coisas acontecem ali por debaixo do pano. E quando você percebe assim, eita, perdi uma grande oportunidade, uma porta muito grande foi fechada na minha cara, ainda trombei nela e eu vi para trás, talvez tenha sido porque você estava literalmente cobrindo o livro do amiguinho, enquanto você estava vendendo o seu. Então, preste atenção nessas atitudes, tá? Se você agir de boa fé, você vai colher os frutos, mas se você agir de má fé, você também vai colher o que você merece. Para você que, assim como eu, foi totalmente despreparado, ainda há esperança, meu povo. Esse aqui é para a parte de vocês que não prepararam nada para ir, tá? Chegaram lá e tinha livro de vocês para serem vendidos, mesmo que você fosse para trabalhar com influenciadores. Vai ser isso. Vamos embora. Tava só com um raspo de taxa do meu estoque de livros, né? Meus 2 livros lá também da Flive. Pouquíssimos exemplares. Então, tipo assim, pelo menos isso. Só que eu não preparei nada, não levei brinde, não levei marca-página. Peguei os últimos marca-páginas que sobraram das minhas pré-vendas aqui, levei. Tá, terminou o trabalho com os influenciadores que eu gerenciei durante a Bienal, sobrou um tempinho para eu finalmente vender meus livros. E não tinha vendido muita coisa não, pessoal. Eles estavam num lugar ali que tinha um grande fluxo de leitores, mas tinham muitos autores ali na frente e acabava bloqueando o acesso ao livro. E aí que você tem que pensar assim, cara... Eu vou deixar meu livro ali naquele lugar que não tá bom, que tá sendo bloqueado por X questões, e perder potencialmente a chance dos leitores verem meu livro, lerem a sinopse e, tipo assim, verem a capa bonita. Então é o que eu fiz. Quando a gente tem, assim, comunicação boa com a equipe que a gente trabalha, a gente pode chegar ali e perguntar para a administração, olha, tem poucos livros, foi o que eu fiz. Eu posso trocar o meu livro de lugar, colocar no lugar que tá mais vazio ali, perto da fila de pagamento? Porque como tem poucos, não vai incomodar ninguém se coloca um livro que tenha mais estoque aqui para ele ter mais fluxo e as pessoas passarem mais ali e pegarem aquele livro. E eu posso ficar num lugar que é mais escondidinho. E, ok, consegui fazer isso. Tava mais escondidinho. Só que aí eu pensei, o que eu tenho aqui para jogar? Eu tinha um marcador de páginas, feito pela gráfica mesmo, que só tinha a parte da frente, o verso era em branco. Sentei ali na minha hospedagem e comecei a escrever uma frase... bem assim, só para leitores de suspense mesmo que gostam desse tipo de coisa, que eu vi, quando eu coloquei essa frase ali atrás do marca-página para fazer uma ação, eu peguei o pessoal da administração mesmo, a galera do caixa, pegando, lendo e falando assim, que isso? Tipo assim, que eu escrevi atrás do marca-página. Imagina se alguém da sua família fosse um assassino em série nunca encontrado pela polícia, o que você faria? Aí, tipo assim, isso era um pouco... Uma boa mensagem para quem curte suspense, mas uma mensagem tanto quanto estranha para quem gosta, sei lá, de uma fantasia, de um romance assim, não curte ler outras paradas assim mais cabulosas, mais agressivas nesse lance do thriller. E eu coloquei lá do lado
do meu livro, esses marcadores com essa mensagem, e aí eu finalizei essa mensagem falando assim, colei no post-it do meu livro, na capa do meu livro, a resposta para a pergunta do marcador está nesse livro. Fiz um videozinho, né, compartilhei ali como se fosse um caso criminal que estava acontecendo no stand da Bienal. E não é que esse negócio deu certo. A galera começou a pegar os marcadores, os poucos marcadores que eu tinha disponível, acho que não tinha nem 20 marcadores, começaram a ler, e alguns foram pegos por essa açãozinha de, caraca, essa premissa é legal, pegou o livro e levou. E é muito bizarro, porque como eu não pude ficar o todo todo o tempo, eu tive que voltar ali 3 dias antes da Bienal acabar, eu ainda deixei essa mini ação, tudo que eu podia fazer na situação em que eu estava despreparado, funcionando. E isso fez com que os exemplares fossem vendidos, mesmo que estivesse em lugar escondido e mesmo que eu não estivesse lá presente. Então, pessoal, quando você está numa situação que você fala assim, não tem jeito, eu não tenho brinde, não tenho material de abordagem, mesmo assim, dá para você fazer alguma coisa. Pensa no que você tem, mesmo se tiver só seu gogó, só sua conversa com seus amigos autores ali, fala, gente, me ajuda aqui, se achar alguém que curte um suspense da vida, por favor, me indica. Uma das abordagens foi feita porque uma autora de suspense me indicou para um leitor de suspense. Malu, mesmo ano passado, me vendeu 5 livros, só conversando com o pessoal ali. A Ingrid, no final, que tinha acabado o estoque dela, pegou e começou a ajudar a galera também, distribuindo brinde, fazendo abordagem. Gente, quando a gente faz esse movimento, todo mundo sai ganhando. Porque, ainda mais quando a gente faz parte de uma mesma casa editorial, quanto mais a nossa editora consegue vender, maior é o valor que eles vão poder reinvestir nesses livros. Então, vamos começar a pensar um pouco mais no coletivo, que dá bala. Sobre isso do marcador, dá super certo, porque por conta da gravidez, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Então, eu não conseguia ir muito abordar os leitores. Então, o pouco que eu abordava era o que eu via, mas eu tinha sempre que fazer pausas para poder ficar sentada, por conta que não dava para me ficar muito tempo em pé. Então, eu escrevia na parte de trás do marcador uma frase também de mitologia e colocava que, se tivesse interesse, a autora também estava no stand. E deixava lá com o livro, junto com o marcador. E como eu fiz muita rosinha para São Paulo e sobrou muita rosinha, eu colocava a rosinha também. Então, teve uma galera que o pessoal do caixa, como já sabia também da situação, por isso é muito importante, às vezes, você comunicar as coisas que você passa, o que você está passando, conversar com os colegas autores, né? Eu tive bastante ajuda do pessoal que estava do lado, porque eu não podia me esforçar tanto. Então, ela vinha e falava, ó, a autora daquele livro é aquela que tá sentada ali. Ou chegava para mim, ó, Malu, tem como você vir falar do seu livro? Então, assim, se você não pode fazer o 100% tá ali presente, tem formas de você conseguir burlar isso. Se você for uma pessoa que, tipo assim, companheiro com os amigos, conversa, informa, tá com marcador, tá com. Não sabe o que. Alguma coisa, deixa um recadinho. Não tem um marcador? Deixa um post-it só, se você não tiver o marcador, escreve ali. Tanto que eu vi vários autores fazendo isso no stand. E, tipo, os livros começaram a sair mais por conta dos recadinhos, tanto no marcador quanto no post-it. Então, assim, você vai se reinventando. Mas ficar parado, tipo assim, cruzar o braço, tipo assim, ai, meu livro não tá vendendo, eu não vou fazer nada. Não, porque tudo é observado. Porque você não pode querer ser aquele autor que, tipo assim, ai, eu quero vender rios e rios, mas não fazer nada também para chegar lá, não adianta. Justo, justo. E, gente, tipo, é aquilo. Nem todo mundo. É difícil, cara, você chegar e abordar uma pessoa. É uma coisa que é complicada. É bem intenso. Tanto que no começo é muito ruim, né? Você fica gaguejando, igual a Leti falou, você fica com a cabeça em branco, você fica travado. O moço mesmo que eu conversei lá, eu falei assim, oi, eu sou o autor desse livro. Fiquei calado. Ele falou, você pode falar um pouquinho do livro? É. Fala assim, por favor. Felizmente deu certo. Mas, sabe, você dá umas travadinhas até você pegar o gancho. Então, beleza. Se você sabe os seus limites, né? Se você sabe que aquilo ali até talvez não te faça bem, então você vai focar no antes. Você vai focar em fazer uma bela de uma campanha para a galera já ir lá no stand focado em comprar aquele título. Mas é claro, você tem várias formas de conseguir alcançar seus leitores, mas você precisa estar atento. Não tem nada de errado, você vê a ação dos coleguinhas e aprender com aquilo.
E passando agora, pessoal, seguindo até para questões de encerramento mesmo, o último assunto que eu quero abordar, caso vocês achem que seja relevante abordar outros assuntos também podem falar, mas uma coisa que é muito importante também da gente prestar atenção, não somente em questão da gente estar com os nossos livros, prospectar novos leitores e ao encontrar leitores, é o grande potencial de networking que a gente tem durante a Bienal. Pessoal, são muitos profissionais que estão ali conversando com a gente, transitando, entrando nos stands, muito influenciador digital, que você fica assim, gente, essa pessoa existe mesmo, sabe? Que alcança um público ali de milhares de pessoas e que estão presentes no evento, que passaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes lá no stand da Five, felizmente. Oportunidade de fechar negociações, dar entrevistas, de conversar com inúmeras pessoas, de conversar com profissionais grandes do mercado e principalmente com autores. Isso é um negócio que eu aprendi muito na última Bienal que eu de São Paulo, foi a minha primeira. Eu peguei um Airbnb separado e eu participei somente de uma das sociais ali que teve com a galera da Flive. E eu vi o quanto foi importante aquele momentinho com a galera, porque você cria novos laços, novas amizades e consegue entender o todo. E não questão de, eu conheci tal pessoa, vamos aproveitar disso. Não, cara, é uma troca verdadeira e que aquela pessoa vai te lembrar de ti no momento que ela pode estar fazendo algum tipo de projeto ou querendo te indicar para alguma pessoa, não somente durante a Bienal, mas pós-Bienal e outros eventos. E dessa vez eu fiz o quê? Eu fui para o extremo oposto, eu tive a chance de ficar na mansinha da Flive, né, na mansão Flive, que é basicamente a casa dos autores, é tipo um Big Brother Brasil junto com vários autores reunidos nessa mesma casa. E, gente, foi muito legal estar ali convivendo com esses autores o tempo inteiro, de tanta troca, e é engraçado que até os momentos onde você tá tão cansado que você não quer falar nem sobre nada do que aconteceu de trabalho, nem nada, só de você entender mais sobre a vivência daquela pessoa, sobre as questões que ela passa, sobre o que ela tá achando, quais são os sonhos dela, os objetivos dela, você tem muito a aprender. Até no último momento, né, na última noite que a Ingrid também estava lá na Bienal, ela foi lá na Mansão Flávia, a gente sentou ali naquele sofá, trocou uma porrada de ideia. Foi o único momento que a gente teve a oportunidade de conversar. Gente, porque a Ingrid foi, tipo assim, a Ingrid estava toda hora conversando com o leitor. A gente estava fazendo narração com os influenciadores, até alguns a gente não conseguiu gravar porque ela estava vendendo. Eu falei, não, deixa ela tá vendendo, vamos embora, vamos gravar aqui, depois se der tempo, a gente faz aqui com ela. Mas, gente, aproveita, porque tem muita coisa incrível que você pode tirar de uma conversa que você tem ali. Então aproveita essa parte também de networking, galera. Não deixa passar, não. Sobre a questão de networking, pessoal, vocês têm alguma coisa a falar de interessante, ou até uma questão de experiências negativas também pode ser válido a gente falar também. Ai, gente, experiência negativa. Eu vou começar pela positiva, por favor. Isso é muito real. Eu já tinha feito para pré-venda do meu livro algumas parcerias e alguns dos influenciadores com quem eu trabalhei na pré-venda também estavam na Bienal. E isso é uma coisa engraçada, porque a gente não faz ideia do quanto a proximidade, né, com alguns vínculos com esses influenciadores e com esses parceiros do meio literário, acabam facilitando algumas coisas para a gente durante o processo. Não só por experiências diferentes que eles têm, o know-how deles em outras coisas, como também pelo carinho que acaba se estabelecendo com algumas relações mesmo. Então, hoje eu tenho alguns influenciadores que eu realmente conto e que eu sei que assim que são pessoas que meio que me acompanham já, e eu também acompanho eles. Então, conhecer esses influenciadores com quem eu já trabalhei e conhecer influenciadores dos quais eu sou fã, que eu gosto, que eu acompanho, que eu me divirto com a produção de conteúdo, que eu quero ouvir o que eles têm a dizer, sabe? Alguns até se assemelham muito ao que eu penso na hora de analisar um livro e ver alguma coisa. Então, assim, tem muito aprendizado, tem muita troca, você estreita muitos vínculos. Eu fui para lá quase sem conhecer autor nenhum. Aqui todo mundo é da Flive, e até engraçado isso também. O pessoal que está aqui nesse momento agora foi todo mundo gente com quem eu tive muita afinidade. Letícia foi muito rápida lá, mas a gente se esbarrava de vez em quando, assim, falava rapidinho. Luiz e Isabela, obviamente, era quase o tempo todo por perto, assim, a gente se cruzando o tempo inteiro. E foi maravilhoso. E Bruno, como ele mesmo falou, né, a gente teve um momento que a gente conseguiu sentar em paz e conversar muito. Então, em relação ao network, às experiências trocadas, aos aprendizados,
poder tietar, sim, gente, como autor e também como leitor, todo mundo que a gente gosta. Eu encontrei as meninas da carreira literária, que são maravilhosas. Encontrei um monte de gente assim, que eu gosto de acompanhar. O Breno, que eu acho um fofo. Eu fui lá bem daquele jeitão. Olha, eu adoro você, não sei o quê. E isso é super válido, gente. Eu acho que a experiência da Bienal, ela, para ser completa, você passa por tudo que está ali sendo vivido. Tanto a troca com outros colegas, você como autor, você como maior divulgador do seu livro, porque você tem que ser o maior divulgador do seu livro, e, sobretudo, sua experiência com outros profissionais com os quais você vai estar fazendo esses contatos profissionais e enfim, né, afinando também seu faro para o mercado. Então, é maravilhoso, é incrível. E se você estiver atento e estiver dedicado ali ao que você está fazendo, com muita consciência do que você está fazendo, você, com certeza, começa a entender o tijolo que você tem que ir para construir seu caminho, sabe? Então, para mim, foi uma experiência muito importante. Acho que para quase todo mundo, né, é difícil negar que é muito importante estar presente numa Bienal. Acho que a gente só sabe o que é uma Bienal quando a gente vive uma Bienal, que é extremamente cansativo também, tá? Não se enganem, não. É muito cansativo. Mentalmente, fisicamente. Tem horas que você não quer mais dar um oi, gente. Não quer. E aí você respira fundo e vai, entendeu? Mas é isso. Mas é muito bom também. Vou falar rapidinho de experiência negativa, que tem também. Então, assim, por favor, tenham atenção. Tenham atenção. Eu passei por experiência negativa que todo mundo aqui já sabe. Quase todo mundo passou. Depois eu vi várias e várias pessoas falando da mesma experiência, assim, com figura. Mas, assim, antes de eu ser pega por essa experiência assim ruim, algumas pessoas tinham comentado, cuidado. E aí, só que eu estava vendendo. Então, assim, terminei a venda, fui pega, entendeu? Então, fiquei perdida, assim. Eu estava numa hora conversando com o leitor. Eu não ia sair dali. E fiquei sem graça quando fui abordada por uma pessoa que estava mal intencionada. E aí fiquei sem graça de dar um não e de, né, refutar o contato dela comigo. Mas, assim, também acontece, então a gente tem que estar atento, porque é um ambiente que a gente vai estar exposto. Não é só sobre a presença nossa lá, é também sobre a presença de todo mundo que está lá e do quanto nós estamos abertos para todo mundo que está presente. Então, é importante você estar atento, se cerque de pessoas bacanas, colegas legais, enfim, que todo mundo tenha sorte, porque de vez em quando falta. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Vão para a Bienal, é muito bom. Eu acho que, mais uma vez, eu vou só concordar com o que a Ingrid falou. Falou tudo, falou bem. Eu acho que é isso que ela falou, que vão ter algumas experiências que, às vezes, pode ser que não seja tão legal assim, mas eu acho que é muito necessário a gente ter essa experiência de conversar com outros autores, de conversar com pessoas que falam de livro na internet, e pessoas que estão nesse meio literário de outras formas também, não só falando de livro, né, não só divulgando. Eu acho que faz toda a diferença, assim, do mundo mesmo. Eu queria dizer que eu também aproveitei para ser leitora. Fui conhecer a Ilana Casoy, quase vi um treco, chorei. O Léo, segura o choro. Conheci o Afonso Solano, que é outro autor que eu gosto. Inclusive, eu dei um livro para ele fez eu sentar na mesinha dele, ele tirou uma foto, ele postou a foto comigo, foi super legal, ele foi super gentil comigo. E, é claro, eu conhecia os autores que eu já li, que é o Bruno, a Malu, de Guedes. Então, foi assim, eu quis aproveitar. É um dia só, então eu precisei fazer tudo de uma vez. Precisei ser autor, precisei ser leitora. E, assim, eu acho que... Eu não digo que foi uma experiência ruim, porque eu estava em aprendizado, que foi assim... no começo, eu não estava entendendo como que ia ser a minha abordagem, porque é muito fácil a gente... vou fazer assim, assado, só... Mas, na hora, é outros 500, né? E é pauleira, a gente vindo o tempo todo. Então, assim, eu acho que foi mais aprendizado, não foi o ponto negativo, assim, a forma como eu ia interagir, como é que ia ser. Eu acho que eu tive muito mais pontos positivos, assim. Cansei. Eu sou uma pessoa que come o dia inteiro, apesar de ser magrela, eu mastigo o dia inteiro. Eu esqueci de comer, fui comer uma barrinha de cereal, sentei e comi uma barrinha de cereal. Esqueci de ir no banheiro, esqueci de tomar água. De tanta adrenalina, eu acho, assim. Eu acho que tomem água, gente. Não esqueçam de tomar água, senão teremos complicações, ainda mais quando você já tem quase 40 anos. Então, eu acho que eu tive, assim, bastante experiência e bastante aprendizado e muita coisa boa, muito, assim. Foi um dia espetacular.
Como leitor também, eu aproveitei para adquirir uns livros que eu estava interessado já há bastante tempo para ler. E também tive contato com outros autores, o que é uma coisa muito importante. Acho que é muito importante nós, autores nacionais, a gente ter contato com o outro, trocar figurinha, trocar esse feedback de um com o outro, como é a sua experiência com escrita, a sua experiência no mercado literário. Enfim, foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim e, assim, a realização de um sonho, de poder participar de um evento desse como autor de livro. Essa parte, assim, do network, ela é muito interessante, porque você vai estreitando os laços que você já tem e você também vai colhendo novos laços ali para perto de você. Conhecer pessoas, você tem aquela troca de ideias. Às vezes, aquela troca de ideias, ela não vai ocorrer de você estar ali falando muito tempo com aquela pessoa. Às vezes é um negócio tipo assim, ó, fulano, você sabia disso? Você fica tipo assim, como assim? Eu não sabia. Eu não sabia, eu fico chocada. Então, são coisas assim, muito rápidas e você tem que aproveitar, porque às vezes a oportunidade passa na tua cara e quando você for ver, a oportunidade já passou e você já perdeu. Então, assim, eu falo que a Bienal, você vender o livro é um bônus. É um bônus. A gente tá ali, a gente, claro que quer vender, mas os contatos que você consegue fazer ali, eles vão repercutir a longo prazo, seja com o influenciador, seja com o leitor, seja com outros profissionais da mesma área. Então é muito importante você ser você ali, né? Ser aquela pessoa que escuta, que sabe o que fala, sabe o que conversa. Não adianta também tu querer florear e florear coisa errada, viu? Vai ter experiências ruins, mas essas experiências ruins, elas vão te moldar para as próximas. E você vai aprender que é um lugar onde você vai filtrar. Você vai filtrar o que tu escuta e tu vai filtrar o que tu fala. Porque tem coisas que às vezes você fala no calor do momento que a outra pessoa às vezes entende errado e aí já queimou teu filme. Então é um lugar que vá, faça as amizades, veja como são as pessoas, porque é muito diferente pra gente que acompanha no digital, olhar ali no tete a tete. Então, assim, talvez você tenha algumas decepções, isso é normal, mas acima de tudo, filtrem a forma como vocês agem e o que vocês falam, porque às vezes é um deslize e você fica queimada aí pro mercado literário, assim, ó, 2 tempos. Então aproveitem, sejam leitores, sejam autores, sejam amigos, curtam, vivam. É uma experiência que tem que ser vivida, porque ela acaba sendo única para cada pessoa e para cada vez que você participar, você vai agregar um pouquinho a mais e você vai ver que você vai expandir os seus horizontes. Eu vou fazer só um comentário como uma pessoa muito tímida, porque assim, eu sou muito tímida, aquelas pessoas que ficam assim, nervosa por dentro quando chega pra falar com alguém. Aí eu dou um sorriso, finge que tá tudo bem, mas eu sou assim, fico morro de vergonha quando eu vou falar com os outros. Eu acho que essas conversas que a gente tem durante a Bienal, esses encontros que a gente tem com as pessoas, eles trazem muitas coisas diferentes pra gente. Então, é claro que eles vão trazer, sei lá, tipo, vão te ajudar a falar mais sobre o seu livro, você vai ter contatos e etc. Mas você também vai achar pessoas que você se identifica lá. Então, tipo, pessoas que gostam das mesmas coisas que você, pessoas que gostam de falar das mesmas coisas que você, que lidam com as coisas da mesma forma que você. Então, é muito legal também para você construir essa rede onde você tem pessoas que você sabe, às vezes se eu preciso falar de tal coisa, eu consigo falar com essa pessoa. Ou achar amigos, achar outras coisas além de só uma rede para divulgar o seu livro, uma rede, assim, mais formal, vamos falar. Você consegue construir uma rede mais informal também, e isso é, assim, de outro mundo, é muito gostoso. Nossa, sim, sim, sim. É o que fica, né? É a lição, gente. Bienal é para se viver. É para se viver mesmo e aproveitar todas as oportunidades, até aquela que aparece do nada, assim. Você tem que, eita, tô pronto. Pessoal, então, pra gente fechar esse episódio de podcast, eu quero saber de vocês uma dica que vocês podem dar para esse autor que está assistindo, ouvindo esse podcast, está ansioso para o seu primeiro momento como autor na Bienal do Livro. Qual que é a dica que você daria para essa pessoa? Vou dar uma dica, que eu acho que é a principal
para quem está indo para a Bienal. Coragem. Você vai se expor, é inevitável. Você tem que ser honesto e ter coragem. O resto você vai aprender. Pode ser mais fácil, pode ser menos fácil, mas se você meter a cara, você vai. Não dá para ser escritor no Brasil se você não estiver disposto a lutar pelo seu livro e pela sua carreira. Não dá. Tem que ter, só se for muito rico, mas o escritor que está trilhando o seu caminho, sem coragem, ele tem que ter persistência. Então, vá na fé, só vá. Eu acho que minha dica é aproveite. Além da coragem, aproveita o momento, aproveita que você tá lá, concentre em estar lá, concentre em aproveitar tudo, em aproveitar em ser leitor também, porque a gente, antes de ser escritor, a gente é leitor. Então, tieta quem você quer tietar, pede autógrafo para quem você quer pedir, fica sabendo do livro de todo mundo, conversa com todo mundo, faz tudo que você puder, vai lá, aproveita e faz. A minha dica é confie em si mesmo, porque você vai apresentar o livro que você escreveu, no estilo que você gosta, então você precisa confiar em si mesmo. Como eu disse, eu fiquei gaguejando no começo, mas como assim, meu Deus, foi eu que escrevi? Quem mais do que eu vai saber desse livro, né? E também ficar tranquilo, porque se a pessoa gosta de suspense, então vai ser uma conversa informal ali. Você vai estar conversando com um amigo, fala do seu livro como se fosse uma fofoca. Aí a pessoa, eu fiz isso, deu certo com alguns. Conta como se fosse uma fofoca e a pessoa vai se interessar. Então, confie em si mesmo. Poxa, é seu livro, é a sua obra, seu projeto. Então, não precisa ter medo quando for falar dele, né? Confie em si que vai dar tudo certo. Eu demorei para entender isso, mas entendi a tempo para poder aproveitar. Eu acho que a dica que eu tenho para deixar assim é: esteja preparado. Esteja preparado para o sim, esteja preparado para o não. E quando o não acontecer, não se sinta triste. Aí você olha para trás, veja o quanto você já caminhou e você, opa, foi um não, tudo bem, respira e vai de novo. Então esteja preparado e aproveite. Confie em si, sabe? E tenta aproveitar o melhor dali. Tira o melhor, mesmo que a experiência às vezes não for 100%. Então, esteja preparado. Pegando o gancho da Malu, sim, planejar é muito importante, mas também é muito necessário que você esteja atento para se adaptar. Porque tem situações que vão tirar você ali daquele espaço confortável. Por exemplo, o fato de você esquecer de fazer marcador de página, ou sei lá, né? Vai que acontece de um brinde específico, você não chegou a tempo, não aconteceu como você planejou. Então, respira fundo, pensa assim, pior do que tá, não fica. Então, o que eu posso fazer para tirar algo de bom dessa situação? Não fica quietinho, não fica... Claro, bate aquela tristeza, mas vamos engolir aquilo um pouquinho ali, observar os coleguinhas, pedir sim ajuda, não tem vergonha, não tem timidez em questão disso de pedir ajuda, muito pelo contrário, a gente tá aí para se apoiar, e fazer o que você pode no momento que você pode, tá? Não se cobra tanto quanto você sabe que aquele momento ali você não pode entregar aquilo, faz o que você pode fazer, e depois, né, a gente aprende e faz melhor numa próxima oportunidade, que novas oportunidades vão estar sempre aí. Como, por exemplo, já sabem, né, que a Bienal de São Paulo de 2026 já tem data marcada em setembro, graças, porque vai ter mais tempo pra gente se preparar, porque, meu Deus do céu, de setembro para junho é um pulo, eu fiquei desesperado. Parabéns que conseguiu lançar novos livros a tempo. O Malu, por exemplo, fez todo um escarcel aí, deu certo tudo assim, pum. Eu não consegui não, mas tá tudo bem também. Genial, mas bora que bora. Pegamos aqui as experiências que a gente teve nessa Bienal do Rio de Janeiro e vamos fazer bem melhor na Bienal São Paulo, que eu já tô animado para ano que vem, pessoal. Vamos que vamos conversando e fazer acontecer como a gente fez acontecer nessa oportunidade. Muito feliz pelos resultados que todos nós tivemos, gente. Nossa, foi muito bom, muito orgulhoso de todos vocês. Agora vamos nos despedir. Pessoal, eu quero saber de vocês agora algo que você pode contar para a audiência. Onde eles podem encontrar vocês, onde eles podem encontrar seus livros e, se você quiser falar sobre algum projeto atual também, esse é o momento de vocês. Bom, gente, meu livro está no site da Editora Flive, também está na Amazon, inclusive está disponível no Kindle. Minha rede social é ingrid.gon, estou lá, sou super acessível, venha bater papo comigo, que eu gosto muito. E vai ser um prazer ter você na rede, conhecer, se quiser prestigiar a Ascensão, que é o meu livro, eu vou ficar muito feliz também. E obrigada. Aproveita que tá rolando a leitura coletiva da Ascensão da Ingrid, então dá tempo, viu? A gente vai fazer o debate no final desse mês ainda. Esse episódio vai estar sendo lançado
na próxima segunda hoje para vocês que estão assistindo, dia 7. Então dá tempo de vocês participarem. Então, acessa lá nicholiterário.com.br e já entra no grupo e vamos embora ler junto. Bom, gente, meu livro está disponível no site da editora Flive, na Amazon e no Kindle também. Minhas redes sociais, no Instagram é @leituras.da.lua, no TikTok @izanquetin. Zanquetin é mais difícil, ZANCHETTIN, vou soletrar porque, né? Mais complicado. Passem lá, me dê oi também, vem falar comigo, adoro conversar, adoro fofocar. Pode passar, quem quiser ler Voz de Orcan também leia, quem quiser ler os meus contos também que estão disponíveis no Kindle, podem ler também, tem de tudo um pouquinho de cada coisa, fiquem à vontade, e acho que é isso. Beijo pra vocês. Bom, vocês me acham no @letis.borg. O meu livro, Nunca Antes no Interior, está disponível no site da Flive, está disponível também para Kindle, na Amazon, assim como das meninas. O meu livro é sobre suspense, é meu primeiro livro, e meu segundo livro está praticamente pronto. Atenção, Bruno, me ajuda. Porque esse eu quero publicar ele com mais conhecimento no mundo literário. Porque nunca antes eu publiquei meio no pelo, né? Mas deu tudo certo. Então vocês podem me seguir no Instagram. O TikTok eu não lembro qual que é o meu, mas eu tenho também. Não uso quase. E podem me chamar lá. E eu tenho alguns exemplares também comigo, que eu sempre gosto de ter. E quem compra comigo ganha um monte de brinde. Que eu comprei um monte, sobrou da Bienal. Mas se não, tem na Flive, num preço show, tem na Amazon, tá bom? Pode me seguir aí, vamos conversar sobre suspense no interior. Bom, vocês encontram meus livros tanto no site da Flive, quanto na Amazon, quanto no Kindle. E também conseguem me encontrar nas redes sociais, pelo @Fada das Histórias. Tanto é o mesmo @ pro Insta, pro TikTok e pro Wattpad também, tá bom? Então, se vocês gostarem de fantasia com mitologia grega, podem procurar, vou estar super aberta, tanto para bater uma conversa com vocês, ou também ler as ameaças de quem lê meus livros e vai me ameaçar na DM, porque isso acontece. E, bom, sobre novos projetos, né? Já vou aproveitar o gancho aqui, porque estão me aperreando sobre um certo livro aí de um outro deus. A autora já começou a escrever, tá bom? Então, podem procurar lá pelo Fada das Histórias, se vocês querem acompanhar, que vai ser um prazer ter você por lá. Ser fã da Malu é bom porque ela alimenta os leitores, gente. Ela alimenta. Ela traz conteúdo ali, faz parte do clube dela. Ela fala que faz e faz. Então a gente pode cobrar dela, isso é bom. Gente, aproveitando, meu nome é Bruno de Deus. Então eu escrevi suspense. Tem 2 suspense publicados pela Fly, você encontra lá o Contato Desconhecido e o Serve Papo Vovô. Só que agora eu inventei de enfiar uma fantasia, um folclore, um negócio meio assim, Brasil, mágica, porque eu tô cansado da vida real. Então a gente... Tamo aí com um contato assinado, com um novo livro pra Fly, vai ser lançado no final desse ano, no ano que vem. Vamos ver certinho como é que vai rolar. E, para compartilhar o processo desse livro, todo o processo, desde da escrita até a finalização ali, chegar até os leitores, eu criei um canal no meu Instagram, BrunoD_Deus. E ali é o que eu chamo de Clube dos Divinos, que é a galera que são os meus leitores e que querem acompanhar o processo. E, gente, olha só, o povo lá tá muito bem servido, porque tá tendo spoiler das coisas que eu estou projetando, e hoje mesmo eu joguei lá uns sketches de ilustrações, e quem decidiu qual vai ser a ilustração oficial dos brindes e tudo mais, foi os divinos. Então, se você quiser ser um dos divinos, e decidir processos do meu novo lançamento, cola com nós. Pessoal, lembrando que a Nicho Literário, estamos aqui toda semana com um novo episódio de podcast. Nós também realizamos leituras coletivas todo mês, temos posts indicando livros sensacionais todos os dias lá no nosso Instagram. Todos os links de todas as redes sociais dos participantes desse podcast estão aqui embaixo na descrição, assim como também os links dos livros para vocês garantirem, belezinha? Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente continua conversando lá nos grupos. E até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal!